Nós não nascemos em 1500 anos atrás. Nós sempre existimos, resistimos, fortalecemos a nossa cultura, a educação, a língua, a forma de falar, a forma de respeitar. Eu sou Osiel Ticuna, indígena do povo Ticuna Magta, do rio Alto Solimões, Amazonas. Sou Jagak, nação Ticuna, etnia Magta. Meu nome de registro é Lorena Lauriane da Silva. Meu nome artístico é o nome que eu me encontrei, assim, enquanto pessoa, né? Coincidentemente, ele casou, a escrita dele casou entre Lorena e a linguagem do Tupi antigo, né? Que é o Y no final, e usa-se muito Y e nome agudo. E o Oiá, né? Que é Lore de Oiá, veio da referência que eu tive mesmo dentro do contexto de religiosidade, né, do que eu conheci através da minha mãe, né, da referência da Umbanda. Oiá é um orixá que ele representa os ventos, as tempestades, a guerreira, né, então eu me encaixei dentro desse nome. Me chamo Doetero, meu nome de cerimônia. Eu sou do povo Jepamaçã. Somos descendentes dos primeiros povos, Pamanimaçã, primeiros homens da humanidade. Eu estou aqui para falar para as futuras gerações quem somos nós e o que vocês vão fazer. Minha família passou pela fase da desapropriação muito cedo, né? A gente vem ali do sul do Goiás, então é uma região onde o crescimento de agronegócio e agropecuária e indústria é muito potente. Desde a época da minha avó, que nenhum de nós vive mais dentro de território. E aí eu fui criada dentro de alguns costumes, né, lá em Morrinhos, que na época, quando eu era criança, eu não imaginava que eu viveria isso hoje dentro da luta que eu carrego. Eu vim de Morrinhos para cá no sentimento de todo mundo que vem para uma cidade grande, né? No sentimento de melhora de vida, de trabalho, né? A gente tem uma ilusão de que a gente vai chegar aqui, que tudo vai ficar perfeito e incrível. Eu tive a sorte de não crescer enganada quanto à minha identidade. Eu não cresci sem saber quem eu era. Sempre tinha ali um tio, minha mãe, né, sempre falando, ó, a gente, antes não se usava o termo indígena, né, usava índio, né, não, a gente é índio e tal, a gente é do povo tapuia, e ia na casa da minha avó morava em Pontalina, que é uma cidade ali próxima de Morrinhos, e sempre aquele contato com os artesanatos dela, que eu vejo que é uma coisa que eu herdei dela. Eu nasci no Alto Rio Negro em 3 de novembro de 1953. Tive uma infância na aldeia, perto do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, dos meus avós. Eu era o único garoto da aldeia, então tive privilégio de conversar mais com meus tios, com minhas tias, ou com meus avós. Sendo bem cuidado ou observado, eu recebi um tratamento muito especial. Entender o valor de um homem, de chefe, o respeito entre os irmãos. Muito que as pessoas, principalmente os jovens, me vejam como exemplos de luta, né? Como jovem que luta, que ir correr atrás dos objetivos.
E muitas das vezes, por exemplo, na minha comunidade, as lideranças me consideram como um jovem líder esforçado, dedicado e que busca o objetivo tanto para a melhoria da própria comunidade. A diferença é que aqui em Brasília, por exemplo, nós ainda vivemos a nossa cultura, né? Ainda praticamos a nossa cultura, mas muitas das vezes nós enfrentamos dificuldade maior, né, de morarmos numa cidade onde não conhecemos outros povos. Mas o que é bom é que diversos povos ocupam esse espaço também de luta, né, num contexto urbano. Então, isso é muito importante porque a gente se une, a gente se encontra, a gente se fala. Mesmo que a gente fale em diferentes idiomas, mas a gente temos a mesma luta, né? Mesmo problema, a mesma resistência. Então é uma forma de caminhar juntos, de unir, abraçar, de respeitar uns aos outros. Então eu estudei, fiz primário, depois eu vim para São Gabriel, fiz o ginásio, segundo grau. Até lá, é o que tinha na época, eu nunca mais estudei. Meu avô não sabia falar português, só falava muito mal, falava língua geral. Meu pai estudou pouquinho e eu estudei pouquinho mais. Então eu trouxe meus filhos aqui para mostrar como que é o mundo dos brancos, como que eles falam de nós. Ou quem são os brancos de verdade. Mas não consegui entender até hoje. É muito difícil. Não é fácil ser índio nesse país, onde tem muito preconceito contra as populações indígenas, onde muita gente acha que o índio não conhece Deus. Nós conhecemos Deus. Chama-se Umuconheca. Eu acho que o primeiro desafio assim maior, né, que a gente enfrenta é o racismo, né? Porque é muito difícil. Se falando assim, hoje eu sou produtora sociocultural, né, criadora de um sarau. Esse sarau, ele nasceu despretensiosamente. Um belo dia eu falei, poxa, né, falei com o meu esposo, né, queria fazer um sarau. Aí ele, vamos fazer um sarau. E aí a gente convidou alguns artistas, e aí na primeira edição a gente não tinha nada, tinha um microfone que os artistas não podiam nem mexer, que o microfone literalmente quebrava, abria toda, a gente tinha que montar o microfone de novo, assim. E aí esse sarau, ele foi crescendo e naturalmente foi chegando os parentes, né? Todo indígena que você conversar vai te falar isso. Aonde tem pena, a gente vai. E aí começamos a levar a luta indígena para dentro do sarau, né? E quando a gente imaginou que isso faria com que o sarau ganhasse mais visibilidade, o sarau começou a enfrentar mais dificuldade, começou a enfrentar desvalidação, apagamento. Quando você produz um evento padrão, normal, você está produzindo lazer. Quando você produz um projeto sociocultural, né, onde é um espaço de fala, de manifesto, você acaba sofrendo algumas perseguições, né, por parte daqueles que querem te apagar. A sociedade em geral também questiona bastante. Por que as populações indígenas usam tecnologia? Por exemplo, celular, computador. Por que eles não voltam para a comunidade? Mas acredito que ainda preservamos as duas coisas, né? Acompanhamos o tempo moderno e também preservamos a nossa cultura, que é do passado. Quero encontrar uma palavra muito forte para mim, que é resistir, né? Resistir para existir. Então é uma forma de enfrentar as dificuldades, é uma forma de viver a minha cultura, é uma forma de acreditar, acompanhar tanto a minha história, para que os demais no futuro, os meus filhos talvez no futuro possam aprender e compreender a nossa própria história também, para não esquecer. Então aqui no DF, eu cheguei em 1980, eu tive uma confusão com os padres, que proibiram a gente praticar as nossas cerimônias.
falar nossas línguas. Aí, por causa disso, levei o castigo. Eu não consegui embarcar no avião da Força Aérea Brasileira, que era controlado pelos militares e padres. Então eu vim para cá, ilhado. Daqui eu fui para São Paulo, lá conheci outras pessoas, né, diferentes daqui de Brasília. Aí me enturmei. Aí entendi, né, que era como é que funcionava o sindicato, como é que funcionavam os professores. Naquela época era uma época de ditadura militar, tinha muita gente discutindo sobre isso. Então eu fiz parte de outra geração. Aí nós criamos um movimento indígena chamado a União das Nações Indígenas. Eu fui um dos dirigentes de 82 até a Constituição, junto com os outros. Então nós fizemos um capítulo especial com muita gente. Então Brasília, para mim, eu fiquei aqui em Brasília porque aqui vem autoridades, né, que são senadores, deputados de vários estados, e eles decidem sobre nós, falam sobre nós. A FUNAI está aqui, então eu vim mais por isso, atrás da demarcação da terra. E assim acabei trazendo meus filhos anos mais tarde. Eu fiquei aqui, nesta casa, para ver como é que a nova geração vai fazer daqui para frente, para cuidar das leis, das terras que foram demarcadas, homologadas, dos conhecimentos tradicionais. Esse é o nosso desejo aqui. Meu nome é Marcos Terena, significa que eu sou filho do povo Terena, lá do Pantanal, do Mato Grosso do Sul. Eu sou um dos pioneiros indígenas que chegaram em Brasília no final da década de 70. Na verdade, eu vim aqui mais em busca de ingressar na universidade, também de conseguir um bom emprego, né? Não havia conhecido a FUNAI até aquela época, né? A Fundação Nacional do Índio. A gente via naquela época a FUNAI como um órgão repressor para quem morava na aldeia. E, de repente, chegar em Brasília, com toda essa estrutura, esse bioma, né? Cerrado, não havia tantas árvores como nós estamos vivendo aqui agora, porque não havia consciência ecológica naquele tempo. E nós criamos um plano de ocupação da esplanada de forma saudável. Meu nome é Francisco Filho Guajajara. Minha chegada aqui em Brasília foi muita luta, né? E até hoje a gente continua lutando, né? Pela sobrevivência daqui, sobre da aldeia Itacorral, né? Eu nunca pensei também de que estava falando aqui hoje nessa aldeia, né? Porque quando eu cheguei aqui em Brasília nem existia essa aldeia aqui, né? Quem veio fazer essa aldeia aqui foi eu, né? Que sou o fundador, primeiro lugar que eu cheguei aqui. Aí na época, quando a gente chegou aqui, nós ficamos 9 meses acampados também na esplanada. Aí de lá, levaram as crianças, aí acabaram com o nosso acampamento que tinha lá, né? Na frente do Congresso. Aí levaram as crianças também lá para o Aldeia da Terra, aqui no Sobradinho Melo, né? Aí nós ficamos bem uns 3 meses lá também. Aí a gente se reuniram depois para a gente voltar para cá, né? Aí a gente saiu de lá e nós viemos para cá, para fazer a aldeia aqui, né, para a resistência. Aqui não é lugar de autoridade, essa autoridade. Tem que falar com a autoridade. Eu quero ser tratado aqui como chefe, tenho trazido aqui outras lideranças, temos tido agenda com o Estado brasileiro, com as autoridades brasileiras, e o governo tem que nos atender. Esse negócio de dizer índio bonitinho, coitadinho, deixa que a FUNAI resolve, a FUNAI vai fazer o que deve ser o seu papel constitucional. Mas nossos desejos, nós que vamos decidir. O direito nós temos, que não falta. O que falta é boa vontade dos políticos que sabem, mas não fazem. E a gente não sai daqui, não. Quem tem que cumprir as leis são eles. Nós fazemos a nossa parte. Sempre fizemos a nossa parte, sempre acolhemos as pessoas de fora. E até hoje a maioria acha assim, poxa, o que você está fazendo aqui? O índio está atrapalhando. É isso que eu tenho essa noção, né? Por exemplo, hoje está aí a situação dos Yanomami do jeito que está. O que Yanomami ganhou? O que nós ganhamos com isso? Que exemplo bom que o Brasil deu para o mundo. O Brasil quer defender a ecologia.
Brasil que defende não sei o que lá. Mas o que nós temos de concreto? Nada. Durante a Rio 92, junto com outros irmãos indígenas do Brasil, de fora do Brasil, escrevemos uma carta para a ONU, para o Banco Mundial, o próprio governo brasileiro, que era desenvolvimento e meio ambiente. Foi a primeira vez que foi utilizado esse nome, meio ambiente, no mundo e no Brasil também. Hoje, a gente mostrou também para o mundo que o nosso país é um país rico, é um país mega diverso, mas é um país que não conhece a sua força, a sua doutrina, e nós mostramos isso para o mundo externo, né? Não é um poder econômico, não é um poder militar, mas é o poder que nenhum país tem, o poder dos recursos naturais e principalmente das aldeias, os conhecimentos tradicionais para novas medicinas, novas fontes alimentares através da biodiversidade dos nossos territórios. Até hoje o Brasil não sabe como manejar isso, infelizmente. É muito desafio, né? É muita luta, porque eu enfrento hoje não é a pessoa pequenininha, né? É as autoridades mesmo, o barão que enfrenta, né? Porque a gente enfrenta hoje aqui policial, juiz, principalmente eu aqui que enfrento, né? Porque o pessoal anda só atrás de mim. O desafio aqui para nós é que a gente enfrenta, né? Para regularização fundiária. Já conversei com o pessoal, estou conversando com o pessoal da FUNAI para ver se regularizasse aqui para a gente ficar em paz, né? Só isso que a gente precisa, né? Nós indígenas, né? Isso que os caciques enfrentam, né? Não é só eu que enfrento aqui, como os outros caciques, a liderança também fora, né? Posteriormente, levar esse conceito para uma coisa que se chamou Assembleia Nacional Constituinte. Tiveram 7 indígenas, inclusive eu aqui para Brasília, né? Com o apoio da Bete Carvalho, do Gonzaguinha, do Roberto Ribeiro, do Chico Buarque, do Osmar Prado, né? Toda essa turma veio aqui apoiar as candidaturas indígenas para a Constituinte, aqui em Brasília. A gente não sabia fazer campanha. Então, naquele show místico, como se chamava, a gente via vários folhetos de outros candidatos. Eles invadiram a nossa festa para falar deles mesmo, né? Mas foi importante também porque a gente não ganhou a eleição para a Constituinte, mas a gente entrou no Congresso Nacional exatamente com essa vontade de fazer mudanças. Foi importante que me fez chegar até Ulisses Guimarães. Eu fui lá com esses candidatos indígenas, todo mundo de paletó e gravata. Ulisses Guimarães não demorou muito para atender a gente, porque ele pensava que eram os índios de Cocar, né? E não eram os índios com paletó e gravata, que queriam ser deputados, que sabiam falar a linguagem dos parlamentares, e mostrando para ele a importância de termos um capítulo de direitos indígenas na Constituição. E ele assumiu um compromisso com a gente de fazer valer, mesmo não tendo representante, garantir os nossos direitos, né? Só que o segundo momento de dificuldade foi quando foi escrito o capítulo, mas não havia votos suficientes dos deputados para aprovar aquele capítulo. Os militares também, principalmente do Conselho de Segurança Nacional, eram contra a gente. Muitas igrejas evangélicas eram contra a gente, muitos ruralistas eram contra a gente. E a gente estava sozinho lá dentro, apenas um ramo do movimento negro, do movimento das mulheres. A comunidade precisa que regularização, né, fundiária. Era para ser demarcada essa área, porque se não regularizar, não vai chegar a benfeitoria, não vai chegar o recurso, não vai chegar nada aqui para nós, né? A gente está precisando, meio mundo de coisa que é semeamento básico. A gente está precisando uma escola indígena, né? E também a saúde indígena que não foi sono, não tem luz pública, não tem aqui pra gente. Está cheio de corrupção, a gente fica aqui à noite, né? E o governo não olha por esse lado, né? Então isso que é o desafio maior que a gente tem, uma condição que a gente tem, né? A saúde e a educação, né? E também a preservação do meio ambiente, né? Do Cerrado, né? Então a educação, você não pode apenas aprender a fazer matemática,
ou aprender linguagens novas, como português, inglês, espanhol, etc. Você precisa criar um sistema educacional para o indígena, onde os valores indígenas estejam em paralelo. Por isso a gente chamou de Cátedra Indígena Intercultural. Não existe nenhuma, infelizmente, mas a identidade indígena, lá na aldeia, com os velhos que ainda existem, ela ainda está viva, preservada, e precisa ser aplicada para a nova geração de jovens. Aqui no Distrito Federal, a dificuldade a palavra é resistir mesmo. A dificuldade de resistir dentro do Distrito Federal é enorme. A gente vive numa capital que a especulação imobiliária está lutando para desapropriar pessoas do único santuário que a gente tem dentro do Distrito Federal, que é o Santuário dos Pajés, né? A gente está acompanhando a luta do povo Guajajara, né? Que é esse povo de acolhimento, do povo tucano e de várias outras etnias que estão ali dentro. E apesar da gente ter um Ministério dos Povos Indígenas, uma bancada, né, indígena em crescimento, em nascimento dentro do Ministério, a gente percebe ainda que a cultura ela resiste, mas ela não é valorizada. É usada como método de fumaça. Uma das coisas é o diálogo sobre o marco temporal, que acontece aqui, do nosso lado, no silêncio, né? Onde tem pessoas querendo negociar os direitos indígenas, que são direitos inegociáveis. Então, dentro do Distrito Federal, quase impossível, mas a gente faz o que é impossível, né? E a gente resiste. Mas o Distrito Federal hoje, ele não oferece uma estrutura realmente de equidade, igualitária, de assistência, acolhimento e respeito real dos povos originários. Tem pessoas que vivem aqui dentro que não sabem que existe um santuário dos pajés. Tem pessoas que vivem aqui dentro e que não sabem que estão querendo desapropriar pessoas indígenas do seu território para criar um bairro ecológico. Que ecologia é essa? Sem terra e ferida, hoje estou aqui. Minha pátria me pariu e esqueceu de mim, de nós. Estamos sós. No meio da floresta, com meu cantar de amor, sou uma índia mensageira, mensageira do amor. Em nome de Tupã, eu digo basta. Vou desmascarar toda farsa. Pega tua xenofobia e veste logo a carapaça. De maracá na mão, estou junto dos meus. Vamos tomar de volta tudo o que nos pertence, com amor, luz e luta. Ergueremos nossa bandeira, verde, linda e bela. Essa sim será a cor dela. Mãe Terra vai se erguer, planeta Terra junto à Amazônia vai se fortalecer. A guerra terá fim. Não precisaremos de arco e flecha, e vocês tirarão as balas do canhão. Descobriremos todos juntos que humanidade é sinônimo de nação.